Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Rubens, eu sou médico e hoje eu vim fazer esse vídeo aqui porque tem muita gente que está me perguntando acerca desses acontecimentos recentes. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para reafirmar aquilo que a igreja nos diz, tá certo? Eu vou me basear aqui basicamente nesse documento aqui chamado Evangelium Vitae, de São João Paulo II. É uma carta encíclica sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. Foi escrita em 1995, certo? E aborda toda a questão bioética da igreja, tá bom? Nos pontos de 58 a 63, esse documento aborda especificamente a questão do aborto. E é sobre eles que eu vou me deter aqui. Para começar, a igreja já utiliza o seguinte termo para definir o aborto. O aborto é um crime abominável. É um crime abominável. E só o fato dele estar sendo discutido na sociedade já indica uma grave degradação moral da sociedade. Vejam o que diz o Papa São João Paulo II a esse respeito. A aceitação do aborto na mentalidade, nos costumes e na própria lei é sinal eloquente de uma perigosíssima crise do sentido moral, que se torna cada vez mais incapaz de distinguir o bem do mal. Ou seja, se a nossa sociedade já não consegue ver com clareza que o aborto é um crime abominável, que o aborto é uma prática maligna, diabólica, né, já há aqui um sinal eloquente da grave crise moral que a nossa sociedade vive. E ele em seguida diz que é preciso chamar as coisas pelo seu nome. É preciso chamar as coisas pelo seu nome, porque na sociedade, devido ao mal-estar na consciência que é causado pelo termo aborto, as pessoas mudam o termo, utilizam outros termos. Né? E ele inclusive cita um aqui, a interrupção da gravidez. Né? Vamos fazer a interrupção da gravidez daquela menina. Né? As pessoas evitam dizer vamos fazer o aborto, vamos praticar o aborto. E aí sobre isso ele faz uma citação do livro de Isaías, do capítulo 5, que diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que tem as trevas por luz e a luz por trevas. Isso porque, ao mudar o termo, né, deixando de chamar pelo nome aquilo que o aborto, é um homicídio, e aí você escolhe um outro nome, um nome mais sutil, mais suave, né, a interrupção da gravidez, não parece ser uma coisa ruim interromper uma gravidez, o nascimento também é uma interrupção da gravidez, né? Aí a coisa torna-se gravíssima, né? E aí a igreja diz o seguinte, o Papa São João Paulo II diz o seguinte: o aborto provocado é a morte deliberada e direta, independentemente da forma como venha realizada, de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento. Ou seja, se é no primeiro dia, se é no 9º mês, continua sendo a morte deliberada e direta de um ser humano na fase inicial da sua existência. Isso se torna mais grave justamente porque esse homicídio, né, é claro que é um homicídio, né, a pessoa eliminada é um ser humano. E primeiro, é um ser humano inocente. E esse ser humano ele nunca poderia ser considerado um agressor, muito menos um agressor injusto. É um ser humano inocente, não fez nada. Aquele bebê que está sendo assassinado ali, ele não fez nada. Mas a criança foi estuprada, então vamos penalizar o estuprador. A igreja não é a favor do estupro, a igreja não protege o estuprador de forma nenhuma. Mas aquela mulher foi abandonada pelo marido, então vamos lá pegar o marido e botar ele para assumir a responsabilidade dele. Mas há um preconceito da sociedade, então vamos trabalhar isso na sociedade. Mas não penalizar aquela criança que é absolutamente inocente. A igreja segue dizendo, é um ser humano frágil. E aí você pensa, olha como é forte aqui. Ele diz assim, ele é frágil numa medida tal que o deixa privado, inclusive, daquela forma mínima de defesa, constituída pelo choro suplicante dos gemidos constituída pela força suplicante dos gemidos e do choro do recém-nascido. Um bebezinho recém-nascido, ele também é frágil, né? Mas ele ainda tem aquele choro comovente. Depois que você se torna pai, se torna mãe,
ou quando você tem aí na sua família um bebezinho, você vê a fragilidade do bebê, né? Quando chora, aquele choro inocente, aquele bebê está entregue ali, né? Ele não pode fazer nada para se defender, mas aquele choro é comovente e o feto ele não consegue chorar. O bebezinho na barriga da mãe que vai ser assassinado, ele não consegue chorar. A mínima defesa, né? O gemido comovente do choro de um recém-nascido, o bebezinho na barriga da mãe não consegue fazer. Então ele é completamente frágil. Ele está totalmente entregue. E o pior é que muitas vezes quem decide pelo seu assassinato, pela sua eliminação, é a própria mãe. Claro, muitas vezes o aborto ele toma a decisão pelo aborto, né? A opção pelo aborto, ela toma um caráter dramático e doloroso, né? Eu não estou fazendo porque eu quero, mas porque esse menino, quando vier ao mundo, vai ter muito sofrimento, vai nascer na pobreza, ou então vai nascer sem pai, ou vai saber que foi vítima de um estupro, que não foi querido, né? Então, acaba-se criando ali um tom dramático, né? Sobre a opção do aborto. Ninguém aborta porque quer, mas é porque é forçado isso pelas circunstâncias. E a igreja vem taxativamente dizer: nada, por mais graves e mais dramáticas que sejam as circunstâncias, nada pode justificar a supressão deliberada de um ser humano inocente. Nada. A igreja continua dizendo: na decisão pelo aborto, muitas vezes aparecem outras pessoas além da mãe. Aparece o pai, ou então não aparece, né? É ausente o pai, ou então é um caso como esse de estupro, né, que nós estamos acompanhando aqui. Então, muitas vezes a solicitação vem do âmbito familiar mais alargado, vem de amigos. As pressões, às vezes, sobre a mulher são tão fortes que ela se sente psicologicamente constrangida a ceder ao aborto. A responsabilidade moral pesa particularmente, diz a igreja, sobre aqueles que direta ou indiretamente a forçaram a abortar. Responsáveis também são os médicos e outros profissionais de saúde, sempre que põem a serviço da morte a competência adquirida para promover a vida. Continua a igreja, continua o Papa São João Paulo II. A responsabilidade cai ainda sobre os legisladores, que promoveram e aprovaram leis abortivas, sobre os administradores das estruturas clínicas onde se praticam os abortos. Uma responsabilidade geral, mas não menos grave, cabe a todos aqueles que favoreceram a difusão de uma mentalidade não só de aborto, mas de permissivismo sexual e de menosprezo pela maternidade. Continuou o Papa São João Paulo II. Não se pode subestimar, enfim, a vasta rede de cumplicidades, nela incluindo instituições internacionais, fundações e associações que se batem sistematicamente pela legalização e difusão do aborto no mundo. Achamos-nos perante algo que se pode definir como uma estrutura de pecado contra a vida humana ainda não nascida. E aí, claro, surgem justificativas, né, científicas para o aborto, né? E aí a igreja responde da seguinte forma: até um certo número de dias, dizem aqueles que tentam justificar o aborto, não se pode ainda ser considerado uma vida humana pessoal. Mas, na verdade, a partir do momento em que o óvulo é fecundado, inaugura-se uma nova vida, que não é a do pai nem a da mãe, mas sim a de um novo ser humano que se desenvolve por conta própria. Nunca mais se tornaria humana, se não fosse já desde então. Então, o óvulo e o espermatozoide, quando se juntam, né, e Deus ali coloca uma alma, aquilo ali nunca viria a se tornar um ser humano se já não fosse um ser humano desde então. Olha que interessante isso aqui, esse pedaço aqui. Antes de ler, eu vou dar uma explicação. A igreja diz, é tão importante isso, esse tema do aborto, que vejam bem, depois que eu digo que é uma vida, e isso está totalmente pacificado pela ciência, é uma nova vida, então já não se justifica o aborto. Mas se eu não soubesse se é uma vida, a simples probabilidade de ser uma vida já estaria justificada a eliminação de qualquer intervenção para acabar com um embrião humano. Ou seja, se eu tenho uma arma na mão e eu posso dar um tiro aqui, e esse meu tiro tem 50% de chance de acertar uma pessoa e matar uma pessoa, eu vou dar esse tiro? Claro que não. Né? Se eu tenho um botão aqui e a 1
1% de chance de eu apertando esse botão morrer uma pessoa do outro lado do mundo, eu vou apertar esse botão? Claro que não. Então, o valor em jogo é tal que, sob o perfil moral, bastaria a simples probabilidade de encontrar-se em presença de uma pessoa para se justificar a mais categórica proibição de qualquer intervenção tendente a eliminar o embrião humano. Questão moral trabalhada dessa forma pelo Papa São João Paulo II. E é por isso, pela grande gravidade do aborto, que a Igreja estabelece uma pena de excomunhão late sententia a todos aqueles que cometem esse crime com conhecimento da pena, incluindo também os cúmplices, sem cujo contributo o aborto não se teria realizado. Estão excomungados não só a pessoa que aborta, mas também aqueles que foram cúmplices de qualquer forma e sem os quais o aborto não teria sido realizado. E o que é uma excomunhão late sententia? É uma excomunhão que não precisa nem ser declarada, é uma excomunhão automática. Você cometeu aquele ato, você está excomungado. E o Papa São João Paulo II, de uma maneira firme e taxativa, diz o seguinte, para concluir aqui. Com a autoridade que Cristo conferiu a Pedro e aos seus sucessores, em comunhão com os bispos, declaro que o aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, constitui sempre uma desordem moral grave. Tal doutrina está fundada sobre a lei natural e sobre a palavra de Deus. Escrita, é transmitida pela tradição da Igreja e ensinada pelo magistério ordinário e universal. Nenhuma circunstância, nenhum fim, nenhuma lei no mundo jamais poderá tornar lícito um ato que é intrinsecamente ilícito, porque contrário à lei de Deus, inscrita no coração de cada homem, reconhecível pela própria razão e proclamado pela Igreja. Eu quis trazer aqui para vocês esse ponto aqui da Evangelium Vitae, para a gente ter um conhecimento um pouco maior do que a Igreja fala sobre isso. Divulguem esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento do que a Igreja fala sobre esse tema tão importante. Fiquem com Deus, até o próximo.